No coração da narrativa bíblica, a história de Jó se destaca como um dos relatos mais profundos e desafiadores sobre o sofrimento humano e a aparente ausência de Deus em momentos de dor extrema. Jó, um homem justo e temente a Deus, é subitamente lançado em um abismo de desgraças. Ele perde seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. A narrativa, que se desenrola no livro que leva seu nome, não apenas apresenta a tragédia pessoal de um homem, mas também levanta questões teológicas que ecoam através dos séculos, desafiando a compreensão humana sobre a justiça divina, a fé e o silêncio de Deus diante do sofrimento. O silêncio de Deus na vida de Jó é particularmente angustiante. Enquanto Jó clama por respostas, questionando o porquê de seu sofrimento, Deus permanece em silêncio. Essa ausência de resposta é um dos aspectos mais perturbadores da história. Jó, em sua dor, busca entender a razão de suas aflições, e seus amigos, que inicialmente vêm para consolá-lo, acabam se tornando defensores de uma teologia simplista que associa sofrimento à punição. Eles argumentam que Jó deve ter cometido algum pecado grave para merecer tal castigo. No entanto, a narrativa nos mostra que Jó é, de fato, um homem justo, e seu sofrimento não é resultado de suas ações. Essa discrepância entre a visão dos amigos e a realidade da vida de Jó provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento e a relação entre Deus e a humanidade. A questão do silêncio de Deus se torna ainda mais complexa quando consideramos a resposta divina que, quando finalmente chega, não é uma explicação, mas uma série de perguntas retóricas que desafiam a compreensão humana. Deus questiona Jó sobre a criação do mundo, sobre os mistérios da natureza e sobre o papel do ser humano em meio a tudo isso. Essas perguntas não oferecem respostas diretas ao sofrimento de Jó, mas revelam a grandeza e a soberania de Deus, sugerindo que a compreensão humana é limitada. O silêncio de Deus, portanto, não é um abandono, mas uma oportunidade para que Jó e, por extensão, todos nós, reflitamos sobre a nossa posição diante do Criador. A experiência de Jó ressoa com muitos que enfrentam o sofrimento em suas próprias vidas. A dor, a perda e a injustiça são realidades que todos nós, em algum momento, enfrentamos. O silêncio de Deus pode ser uma experiência angustiante, levando muitos a questionar sua fé e a própria existência de Deus. No entanto, a história de Jó também nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida, mas a perseverança em meio a ela. Jó, mesmo em seu desespero, nunca abandona sua busca por Deus. Ele continua a clamar, a questionar e a dialogar com o Senhor, demonstrando que a fé é um processo dinâmico, que pode incluir momentos de crise e de luta. Além disso, a narrativa de Jó nos convida a considerar a importância da comunidade em tempos de sofrimento. Os amigos de Jó, embora tenham falhado em oferecer o consolo que ele precisava, representam a necessidade humana de estar em relação com os outros, especialmente em momentos de dor. A presença de outros, mesmo que suas palavras sejam inadequadas, é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A história de Jó, portanto, não é apenas sobre o sofrimento individual, mas também sobre a interconexão da experiência humana e a busca coletiva por significado e compreensão. O silêncio de Deus no sofrimento de Jó levanta questões que continuam a ser debatidas por teólogos, filósofos e crentes ao longo da história. Por que Deus permite o sofrimento? Qual é o propósito do silêncio divino? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e muitas vezes, a busca por respostas pode ser mais dolorosa do que o próprio sofrimento. No entanto, a história de Jó nos oferece um espaço para explorar essas questões, desafiando-nos a confrontar nossas próprias crenças e a considerar a complexidade da vida e da fé. Em última análise, o silêncio de Deus no sofrimento de Jó não é um sinal de indiferença, mas uma do mistério da relação entre o Criador e a criação. A história nos convida a abraçar a incerteza, a buscar a verdade em meio à dor e a encontrar esperança mesmo quando as respostas parecem distantes. A jornada de Jó é uma jornada de fé, resiliência e busca por significado, que continua a inspirar e desafiar gerações a refletirem sobre a natureza do sofrimento e a presença de Deus em nossas vidas. No coração da narrativa bíblica, a história de Jó se destaca como um dos relatos mais profundos e desafiadores sobre o sofrimento humano e a aparente ausência de Deus em momentos de dor extrema. Jó, um homem justo e temente a Deus, é subitamente lançado em um abismo de desgraças. Ele perde seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. A narrativa, que se desenrola no livro que leva seu nome, não apenas apresenta a tragédia pessoal de um homem, mas também levanta questões teológicas que ecoam através dos séculos, desafiando a compreensão humana sobre a justiça divina, a fé e o silêncio de Deus diante do sofrimento. O silêncio de Deus na vida de Jó é particularmente angustiante. Enquanto Jó clama por respostas, questionando o porquê de seu sofrimento, Deus permanece em silêncio.
Essa ausência de resposta é um dos aspectos mais perturbadores da história. Jó, em sua dor, busca entender a razão de suas aflições, e seus amigos, que inicialmente vêm para consolá-lo, acabam se tornando defensores de uma teologia simplista que associa sofrimento à punição. Eles argumentam que Jó deve ter cometido algum pecado grave para merecer tal castigo. No entanto, a narrativa nos mostra que Jó é, de fato, um homem justo, e seu sofrimento não é resultado de suas ações. Essa discrepância entre a visão dos amigos e a realidade da vida de Jó provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento e a relação entre Deus e a humanidade. A questão do silêncio de Deus se torna ainda mais complexa quando consideramos a resposta divina que, quando finalmente chega, não é uma explicação, mas uma série de perguntas retóricas que desafiam a compreensão humana. Deus questiona Jó sobre a criação do mundo, sobre os mistérios da natureza e sobre o papel do ser humano em meio a tudo isso. Essas perguntas não oferecem respostas diretas ao sofrimento de Jó, mas revelam a grandeza e a soberania de Deus, sugerindo que a compreensão humana é limitada. O silêncio de Deus, portanto, não é um abandono, mas uma oportunidade para que Jó e, por extensão, todos nós, reflitamos sobre a nossa posição diante do Criador. A experiência de Jó ressoa com muitos que enfrentam o sofrimento em suas próprias vidas. A dor, a perda e a injustiça são realidades que todos nós, em algum momento, enfrentamos. O silêncio de Deus pode ser uma experiência angustiante, levando muitos a questionar sua fé e a própria existência de Deus. No entanto, a história de Jó também nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida, mas a perseverança em meio a ela. Jó, mesmo em seu desespero, nunca abandona sua busca por Deus. Ele continua a clamar, a questionar e a dialogar com o Senhor, demonstrando que a fé é um processo dinâmico, que pode incluir momentos de crise e de luta. Além disso, a narrativa de Jó nos convida a considerar a importância da comunidade em tempos de sofrimento. Os amigos de Jó, embora tenham falhado em oferecer o consolo que ele precisava, representam a necessidade humana de estar em relação com os outros, especialmente em momentos de dor. A presença de outros, mesmo que suas palavras sejam inadequadas, é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A história de Jó, portanto, não é apenas sobre o sofrimento individual, mas também sobre a interconexão da experiência humana e a busca coletiva por significado e compreensão. O silêncio de Deus no sofrimento de Jó levanta questões que continuam a ser debatidas por teólogos, filósofos e crentes ao longo da história. Por que Deus permite o sofrimento? Qual é o propósito do silêncio divino? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e muitas vezes, a busca por respostas pode ser mais dolorosa do que o próprio sofrimento. No entanto, a história de Jó nos oferece um espaço para explorar essas questões, desafiando-nos a confrontar nossas próprias crenças e a considerar a complexidade da vida e da fé. A narrativa de Jó também destaca o tema da resistência e da integridade diante da adversidade. Jó é um exemplo de alguém que, apesar de perder tudo, mantém sua integridade moral e espiritual. Ele recusa a maldição de sua esposa, que o incentiva a renegar a Deus, afirmando que aceitaria tanto o bem quanto o mal que viesse de Deus. Essa postura não apenas demonstra sua profunda fé, mas também nos ensina sobre a importância de permanecer firme em nossas convicções, mesmo diante das maiores tribulações. Em última análise, o silêncio de Deus no sofrimento de Jó não é um sinal de indiferença, mas uma do mistério da relação entre o Criador e a criação. A história nos convida a abraçar a incerteza, a buscar a verdade em meio à dor e a encontrar esperança mesmo quando as respostas parecem distantes. A jornada de Jó é uma jornada de fé, resiliência e busca por significado, que continua a inspirar e desafiar gerações a refletirem sobre a natureza do sofrimento e a presença de Deus em nossas vidas. Além disso, a literatura e a arte têm se inspirado na história de Jó ao longo dos séculos, refletindo a universalidade de sua experiência. Escritores como Dostoiévski e filósofos como Nietzsche exploraram as questões levantadas pela história de Jó, levantando debates sobre a moralidade, a existência de Deus e o papel do sofrimento na experiência humana. A obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, por exemplo, apresenta personagens que enfrentam dilemas morais profundos e questionam a justiça divina, ecoando as angústias de Jó. Por fim, a história de Jó nos convida a um reconhecimento mais profundo da fragilidade da condição humana e da necessidade de um relacionamento genuíno com Deus. Ao confrontar nosso próprio silêncio diante do sofrimento, somos desafiados a cultivar uma fé que não se baseia apenas em respostas claras, mas que é moldada pela busca incessante de significado e pela aceitação do mistério que envolve nossa existência. A narrativa de Jó, com sua riqueza teológica e emocional, continua a ser uma fonte de reflexão e consolo para aqueles que se deparam com os desafios da vida,
oferecendo uma perspectiva que transcende o sofrimento e aponta para a esperança e a resiliência do espírito humano.